Alô e aloha, mais um Tutti Fruta Havaiano no ar. Hoje eu vou conversar com o maior tocador de repique do Brasil, um cara que eu conheço há muito tempo, um cara que eu conheço desde a época do Scott, do Anzol no pagode, que a gente jogava e ele vinha, e que recebeu o convite hoje de pronto, eu não tive que nem insistir, e chegou antes de mim até. Peço desculpa porque tinha terminado da aula, viu, meu amigo Léo? Apresenta aí pro público, que eu acho que não precisa se apresentar muito aqui não, né? Olá pessoal, eita, que massa dele estar aqui, viu, no seu programa, tá sendo maravilhoso, foi muito massa, foi muito bem recebido por mim mesmo, né? Tava em reunião com o pessoal hoje à tarde, uma pequena confraternização, mas seu convite para mim eu não podia negar, não. Inclusive, né, pensando do samba, né, do hippie, eu disse, eu vou toda hora, vi felicíssimo, cheguei aqui, tô sendo surpreendido, que eu tenho certeza que você vai explorar um pouquinho da minha vida, da minha infância, de tudo, mas a gente vai estar aqui com toda com tudo aberto para você, tudo especialmente para o que você puder e para todos os ouvintes aí nos conhecer mais ainda. Eu acredito muito que muita gente sabe quem é a pessoa pública de Léo, mas não tem conhecimento da história. Eu, por exemplo, apesar de conhecer, já não sabia dessa história da loja que a gente tava conversando em off aqui. Eu queria que tu começasse dizendo, irmão, tu é daqui de Camaragibe, nascido aqui, ou nasceu no Recife e veio pra cá novinho? Como é a tua infância? É aqui mesmo, em Camaragibe? Poxa, é tão maravilhoso falar sobre isso, né? Sobre a minha ideia da minha terra natal. Realmente eu sou de Camaragibe, nasci em Domingos Salles. É Ah, curioso, né? é o Quando primeiro que eu escuto aqui que é, nasceu em Camaragibe, que geralmente nasce em Recife. nasci aqui, tenho a mesma idade da cidade, né? A cidade completou 43 anos, estou completando após, a gente tem alguns meses, eu completo agora em setembro. E, inclusive, quem fez o meu parto foi o Dr. Mike, foi vice-prefeito, vereador da cidade. E quando ele deu uma tapa, eu não chorei. Ele disse para minha mãe: esse menino tem futuro. E aí, a gente sabe, né? A política, às vezes, ela acontece isso. E quando ele deu uma tapinha, eu não chorei. Mas dentro dos meus três irmãos, que somos dois casais de quatro, eu fui o único que nasci aqui na cidade. Eu acho que tinha um propósito maravilhoso da Terra dos Camarás. Inclusive aqui onde a gente está aqui perto do estúdio, nessa mesma rua. E para mim é um prazer Pô, que ser de massa, velho. Camaragibe, ser da Terra Camará, nascer na mesma época que a cidade nasceu e poder contar isso para as pessoas, né? Que eu sou nativo. É, muita gente que veio aqui já, eu sempre pergunto se nasceu aqui, aí geralmente não. É daqui, mas nasceu em Recife, porque não tinha maternidade, não sei. Não deu pra nascer, mas tu é o primeiro que nasceu aqui e se Eu criou. tive privilégio, porque muita gente também nasceu em Camaragibe, nasceu no Domingo Sol, mas não nasceu na época que a cidade já tinha nascido anteriormente. Aí o que acontece? A pessoa nasce em Camaragibe, mas que ainda com a cidadania de São Lourenço da Mata. Ainda era E eu assim. tive esse privilégio de nascer e já ser cidadão de Camaragibe. Pô, então que massa, velho. Aí tu mora ali desde sempre também, lá no Então, alto. aí não. Eu no início eu morava na Barriguda, aqui como a Sei. gente fala Barriguda é porque existe uma história da Barriguda, né? A história de Camaragibe, ela onde tem aqueles três pés de algodão ali, quem não conhece, na subida Na depois subida do do Privé. Semai, aqui no Prevê, isso. Então a primeira entrada ali se encontra a história da Barriguda. Qual é a história da Então, barriguda, aí velho? eu nasci ali, naquele momento, nasci, fui morar ali. Então, foi uma casa de familiares. Na época, até bati uma foto na época, a gente pode até depois reproduzir essa foto, se eu encontrar aqui nos meus arquivos. E essa casa era a casa de taipa. E eu lembro que a minha família passava o domingo, botava aquela música de pagode, amassava o barro e pegava e amarrava. E essa casa ela foi construída na taipa. E, e era um tempo muito feliz, assim, para minha família, para meus irmãos, para minha mãe, para meu pai. Foi muito maravilhoso esse tempo. E essa casa foi cedida, né? A gente morou lá. E também, como a turma fala, a Rua da Mata, ali bem próximo. Então, a Rua Garanhões, aquele tempo ali. E com certo tempo, depois de 6 anos, meu tio tinha separado, já morava lá, Minas Gerais, São Paulo. Aí veio uma ação judicial, onde a minha tia pediu. Não tinha muito, a gente não tinha muita intimidade, eu falo minha tia, mas ela era ex-esposa do meu tio. E ela reivindicou na justiça o terreno e a casa, que era coisa insignificante para ela, para a família. Mas para a gente era tudo. E a gente recebeu uma ordem judicial, teve que sair daquela casa num momento muito difícil, da minha família, da minha mãe, dos meus pais, e são coisas que aconteceram na nossa vida. E o oficial de justiça não esperou, nem teve tempo, nem nada, a gente foi realmente Expulso. expulso.
E eu lembro que a gente passou um tempo morando na tapeçaria do Timbi, que é na outra rua, que ainda hoje existe, né? E depois dessa tapeçaria, com muito esforço, com a família, com tudo, minha mãe conseguiu comprar uma casa no Alto Santo Antônio. Era o lugar mais barato porque era um lugar de morro, onde não tinha acesso a veículo, onde a gente não tinha o que realmente o cidadão para ter seu lugar comum de morar lá exigia. Então era o único lugar. E outra coisa, a gente estava no tempo do RV. Minha mãe juntava 30 mil reais, na época cruzeiro, né? No outro dia já não Não era mais. valia. Então, o tempo do RV, então foi muito difícil. Mas aí, com toda a fé em Papai do Céu, com a ajuda dos familiares, ela conseguiu comprar. E a gente conseguiu, nesse momento, ir pro Alto Santo Antônio. Todo mundo leva do alto. É, Mesmo assim, existe uma divisa da casa da minha mãe, a rua, para cima. Então, da casa da minha mãe para baixo era Timbi, e da rua para cima era Alto Santo Antônio. Mas como eu convivia muito no alto, então ela é o tá do aí, alto. Léo do Alto. Caraca, velho. Tu sabe por que o nome é Barrigudo ali, naquele lugar? Rapaz, Não sabe. entendo, é porque é uma ladeira. Não, Eu achava que era isso. saber eu sei e acabei esquecendo nesse momento. Espero que os Alguém espectadores diga lá aí depois, né? me ajudem, mas às vezes tanta coisa na É, nossa sim. cabeça a gente Porque eu, acaba eu esquecendo. lembro, eu toda a vida lembro desse nome e achava que era porque a ladeira parece uma barriguda, mas eu não, eu acho que deve ter uma mulher que morava lá, né? Que era. Eu Não não lembro lembro bem mais não, não. nesse momento tu me pegou de calça Ah, curta aí agora. nada, nada. Eu vou perguntar a Jean, o professor Jean. Ele sabe Mas, tudo aqui de Camaragibe, as mas... histórias, tudo ele vai dizer, depois ele diz. Inclusive hoje, pra você entender, Deus é tão maravilhoso que eu votei no mesmo lugar lá, tô morando na Barriguda, E é? depois que me casei. É, deixei lá a casa dos meus pais, lá da minha família, muito bem representado pela minha irmã, pela minha sobrinha, pela minha mãe, as pessoas que estão lá. E hoje estou morando, residindo ali próximo ao açude, porque o açude também foi o lugar onde eu tomei banho, onde Sua foi minha infância. infância, foi tudo ali dentro daquele, onde eu peguei verme também, né? Só pegar beta não, E muita não gente tinha pegou jacaré verme. não, gente. Não tinha jacaré Tinha, não. um pequenininho, Tinha tinha, um já? pequenininho, a gente se assustou logo, pensou que era uma lagartixa, mas não era. Mas aí Ah, então retiraram jacaré é ele. velho ali, né, Mas foi, bicho? foi um sol, é coisa porque vinha dos esgotos e Sim, tal. Isso sim. aí até acontece, né? Lá tem e acaba que Vai pra outro vai para canto. outro lugar, dentro dos esgotos. Mas quando Mas, tu vai pro Alto Santo Antônio ali, morar ali, tu lembra quantos anos tu tinha já? então, aí quando eu fui, vê só, eu já tava entre 6 e 7 anos. Ainda era novinho, Era né? muito novo, era muito novo. Mas assim, era um novo. Eu acho que lá atrás, a nossa infância, era muita naturalidade, pois, porque minha mãe tinha que sair para trabalhar e Isso. deixar a gente só mesmo, a gente tinha que se virar. Tinha Era. que ir atrás de goiaba, de comer coração de negro, entendeu? Pegar caroço de jaca, cozinhar e E passar aqueles momentos ali, que isso amadurece muito a juventude, que a criançada, né? A criançada não é nem a juventude, é a criançada. Hoje a criançada é muito bem aparada, é muito bem por um lado é muito bom, mas isso. deixa meio fragilizado, né, velho? Porque não se bate com a realidade. As crianças não estão expostas ao que a gente já foi exposto ou o que a vida vai cobrar, né? Tem que Isso. se virar, tá com fome, não tem o que lanchar, vai fazer o quê? Vai num lugar lá, não sei aonde, que tem um monte de pé de manga, né? Azeitona, eu lembro lá na fábrica de poste tinha uns pés de azeitona ali, Isso, lembra? isso, isso. Pessoas, os meninos, tudo subia pra tirar azeitona, lanchar, vendia. Ó, eu caminhava dentro da mata do Privé. Eu atravessava do Privé ao bairro Novo, do bairro Novo ao Tibi, até Céu Azul, até Itabatinga. A gente andava por dentro da Por mata. dentro. Não tinha perigo nenhum. A gente ia realmente buscar fruta, tirar jaca, comer manga, chupar manga, tomar banho de açude, da cachoeira ali por dentro. Então, a gente sempre viveu dentro disso aí. Isso é coisa que vivenciamos e a gente pretende ainda que isso A continue, né? gente volta, né? Tá até pra ter Volta. o posto, o 20º aí no privê. Batalhão. E será que com isso melhora um pouquinho, velho? Com certeza, né? A Ali gente por tem dentro. esperança porque a guarda já estando aí já dá uma bastante segurança. Eu acho que o munícipe e o cidadão camaragibense a chegar e fazer uma solicitação querendo adentrar dentro do privê, conhecer realmente como o privê é, aguarda lá a agenda, faz um agendamento. Não sei se ainda continua dessa mesma forma, mas já aconteceu por várias vezes. E acredito que não vai ser diferente no batalhão. Eu acho que É, vai ser até bem melhor ainda, essa porque sensação de segurança, né, isso, velho? né? Porque aí ainda existe essa questão do guarda não poder estar armado. É, E a gente sabe que a polícia militar ela vai estar fortemente armada. E isso também combate a criminalidade por a questão de prevenir. Né? De prevenir. Então, se o batalhão tiver que fazer algum treinamento,
fazer alguma patrulha dentro da mata, isso vai dar uma questão de segurança para nós isso. munícipes adentrar a mata do privê. Tomara, porque eu acho que é tão bom, né? Um lugar. Pô, já pensou já ali com a área verde livre pra você fazer piquenique com a família? Massa. Porra, velho, que, né? Uma experiência dentro da sua cidade que você podia estar conectado com a natureza, tendo segurança e tal. Além do piquenique, uma corrida, né? Que tá tendo agora, que chegou agora a vibe das corridas. Porque É. antes era das bike, né? Era Aham. bike, eu vi que era o grupo do pedal, o grupo Era, não sei teve o um quê. tempo, teve muito. E a gente tá vendo aí que tá tendo uma escassez aí do pessoal do pedal. É muito mesmo. Tu falou um negócio agora que eu participei até de alguns grupos e nunca mais eu vi, velho, a galera do pedal tá ativo. Pode atender aí, Léo, se tiver Não, tá urgente. tudo bem aqui, tudo de boa. Ô, Léo, aí tu falou que tu trabalhasse com. Eu sabia que era com pintura, mas eu não tinha atinado que era pintura de carro, velho. Tu já começou a trabalhar, tu lembra de quando tu começou a trabalhar ou tu Então, aí. trampava vendendo um negócio Não, que. lembro. Eu trampei também. Quem começou, né, vendendo sua caixa de picolé, vendendo um picolézinho. Agora eu chupava 2, 3 picolé. E dava prejuízo. Fuleiragem danada, que a gente chupava 2, 3 para vender um. Porque É, tava derretendo, a gente não tinha aquele. Quem tinha bateria, como se falava naquela época, quem era uma corrida entende, de gelo. era que tinha um quadradinho hoje que a gente bota o gelo dentro, vai pra vacina e tal. Aqui chama bateria. Aquilo ali mantia que o picolé ficasse, durasse por mais tempo. Então quando a gente viu que tava derretendo, não dava tempo de chegar em casa, era chupar tudinho e pronto. E Poxa. depois de fazer um suco, aquele negócio, e dava aos amigos, você via um cara ali e a gente dava o picolé. Então a experiência não foi muito boa com o picolé. Depois a gente foi para outra área e depois fui tentar ajudar meus familiares, minha avó, minha mãe, que vendia também nessa área de vender roupas. E lembro da Sulanca. E minha avó também tinha bancos aqui no mercado. Que Sim. até hoje a minha mãe ainda E é. tem a sua área de confecção lá. No mercado público ainda tem um banquinho lá, ainda rendendo ainda o banco dela. Da minha avó ela entregou porque não tinha com uma outra pessoa fizesse. E hoje tá com a minha mãe até hoje ainda vende, ainda é só confecção. Até por distração, Pra até se por manter fato de lá ativa. atrás de entender que ali é por fato, é um direito dela chegar e ter suas amizades, a sua origem. Então ela quer chegar no dia de feira, vender algo, passar algo. Que Então massa. é da raiz. Tu ajudava também Então nesse. nessa época sim. Aí chegou o momento que eu fui completando aí meus 11, 10 anos e eu comecei a trabalhar na minha primeira oficina. Eu botei na minha cabeça que eu precisava trabalhar para ajudar minha mãe. Depois da gente ter sido esculachado, como se diz lá da casa, aquele negócio todo. Minha mãe com 4 filhos. E meu pai também não tinha uma orientação familiar de ter um compromisso mesmo com a família. Então eu me sentia, mesmo com um caçula, eu me sentia na obrigação de ajudar minha mãe. Aí tu és o caçula, Sou né? caçula, sou caçula. Aí eu, pô, vou ajudar, velho. Eu tenho que me fazer alguma coisa. Aí eu comecei ali na barriguda mesmo. Seu Tota, não lembro quem conhece seu Tota, que trabalhou em refrigerações. Ele trabalhava em refrigerações, era o único, né? Era uma loja muito grande. E onde ele recuperava toda geladeira, aquele tempo o pessoal fazia aquela recuperação todinha, tal, uma lanternagem do tamanho do trem para Era. recuperar aquela geladeira azul, amarela, Aham. que hoje não tem, né? Amarela, vermelha. Fazia uma lanternagem igual de carro, né? Realmente, Massa, bicho. massa. Então eu comecei ali. E por incrível que pareça, passei muito pouco tempo. Dali eu senti que aquilo era muito pouco para mim. Passei uns 40 dias, 2 meses. Entendi que eu precisava de mais. Ali eu não ia poder crescer. Aí na minha cabeça eu tinha, pô, eu tenho que trabalhar com carro, porque aí eu aprendo a dirigir e tal, já posso dirigir, então já fui pra cima de outra situação. E minha mãe, ela preservava muito a questão da escola. Eu precisava estudar. Então eu estudava no Freixo de Paula e assim que eu largava, eu fazia tudo para largar. Adiantava a minha tarefa, largava e ia direto pro trabalho, certo? Mas minha mãe não queria que eu trabalhasse. Mas eu queria, por fim, trabalhar e trazer qualquer coisa para ajudar na despesa da casa, né? Aí, com pouco tempo, eu entendi que eu precisava ir algo além. Aí eu tinha um amigo que trabalhava no Recife, na Caxangá, e ele trabalhava com automóvel. Desculpa eu estar ultrapassando aqui, Oxi, não. atropelando. E Vai, ele, e pode. ele chegou pra mim e disse, ó, bicho, tu não quer trabalhar lá não? Eu adoraria, né? Quando eu soube que era carros, beleza. Aí fui no quadro de bicicleta dele, daqui pra lá. Chegou lá, o pai dele disse, ó,
quer não. Eu não quero uma criança aqui não, porque ele me via realmente como criança e eu era realmente uma criança. Só que o filho dele entendia que eu era um menino disposto. Ele te levou de Ele me bicicleta, bicho. enxergava e o pai dele não me enxergava, que massa. Aí o pai dele me travou no primeiro momento. Aí eu, massa. Aí ele me disse tudinho que não queria, tal, fiquei triste pra caramba. Chorei assim, das lágrimas nos olhos, tudinho. No outro dia eu fui de novo. Aí o senhor escutou o que eu disse ontem, não. Fui-me embora de novo, depois do outro dia eu voltei de novo. Fiquei a semana toda indo, voltando. Até ele ceder, bicho. Aí teve um momento que eu fiquei escondido embaixo do carro e tal, aí os ferrugem lixando. Quem é que tá lixando aí? Era eu. Eu lixando, dando zarcão, assim. Aí o cidadão responsável lá dizia assim, tu não tinha falado com ele não? Ele disse que não queria, eu tô aqui fazendo, não quero saber não. E aí eu venci ele pelo cansaço. Aí ele disse, eu quero que sua mãe venha conversar comigo. Minha mãe não vai vir aqui não, nem ela vai vir, nem vai falar com você. Porque naquele tempo a gente tinha celular não. É. Não precisava ninguém ligar para ninguém, não tinha esse acesso não. E aí eu ganhei ele no cansaço, dali foi que começou toda a minha trajetória. Dali eu com 11 anos, 12 anos, de 11 para 12 anos eu entrei. Com 14 anos eu me profissionalizei. Inclusive foi uma questão de humilhação, porque eu estava fazendo a limpeza da oficina e chegou um dos pintores lá que era bem concedido, um cara que só trabalhava com carro importado. E ele pisou no lixo que eu tava apanhando, ele disse, tu nascesse pra isso aí, bicho. Aí eu olhei para ele e aquilo ali foi o maior incentivo da minha vida. É importante as pessoas às vezes ser humilhadas, ser colocado no canto, dizer que ela não pode. Isso às vezes é muito importante. Às vezes é um incentivo massa. Então aquele para mim foi um incentivo massa. 2 anos depois eu me tornei o segundo pintor dos 13 pintores que lá existia. E eu fui nomeado em segundo, ele primeiro, em segundo a gente começou a pintar carro importado, eu e ele. E a gente foi comemorar no restaurante, quando chegou lá, na época, né, era grade de cerveja, eu pago 2 grades. Não tinha esse negócio de caixinha, não era grade. Quem tomasse grade era... E eu paguei 2 grades e tal, a gente tomou uma cerveja, quando ele falou, parabéns, mas você me humilhou. Ficou aqui, né? Eu não disse isso não, rapaz, você me humilhou. Mas agradeço a você, dei um abraço nele. E ele foi me deixar em casa. E disse, Léo, se eu disse ou se eu não disse, eu não lembro, mas você é um grande profissional. E dali em diante eu toquei minha bola lá, fiquei até meus 22 anos, depois abri meu próprio negócio. É onde a gente entra na cidade de Camaragibe. Ah, já foi aqui em Camaragibe. Aí que saindo de lá, depois da gente pegar uma vasta experiência, um vasto conhecimento, a gente abriu aqui um martelinho de ouro, Camaragibe. Primeiro martelinho de ouro na cidade de Camaragibe. Foi o teu? Foi o meu, foi o nosso. E aí chamei um grande amigo que hoje não se encontra entre nós, Cristiano, conhecido como Lopé, a gente abriu Era na ali Barriguda também. na Rua do Cabeçudo. Isso, Ah, Barriguda. Na eu Rua da lembro, Barriguda, agora sentido contrário. ele faleceu No coração. Foi, coração, lembro, coração. pô. Ali era tu indo Então, ali? aonde tu foi, não era onde ele iniciou. Ele iniciou comigo, onde tem hoje negócio de luta, né? Sim, de Vandi. Pronto, era nós dois lá. Aí era sócio, nós dois. Ele trabalhava com martelo de ouro, desamassamento sem pintura, e eu trabalhava com lanternagem e pintura. Então a gente foi um grande parceiro, passamos aí para mais de 7 anos juntos, trabalhando, deu super certo. E aí onde entra É, a sua pergunta. aí vamos lá. Eu fiz uma conta rápida agora. 21 anos, tu sai de lá e vem pra cá. 7 anos de sociedade, 28 anos. Mas em que momento ali tu tava andando com política, com esse envolvimento político? Se em algum momento, nesses 21, 28 anos, tu já tinha tido algum contato na infância, que tu foi, pô, além do tapinha do médico lá. Então, aí esse foi o momento meu um pouco profissional, né? Mas assim, dentro disso, eu já tinha meu tio como referência política na cidade, Messias, que teve 2 mandatos pela cidade. E a gente caminhava junto. Só que eu era desse tempo aí, o adolescente que estava começando um trabalho em geladeira e tal. Mas eu não era uma pessoa política, eu era um colaborador. Mas eu fui pegando apreço pela coisa. Vendo aquele grupo unido, brigando pela uma causa social, se unindo por algo que podia mudar a cidade. Então aquilo foi entrando na minha paixão. Aí chegou um tempo que eu estava lá em Recife, na época que eu estava já como pintor, e eu disse para mim, poxa, eu consigo fazer algo na minha vida, eu mudar algo na minha vida, mas eu acho que tem que ser pela política. Então eu botei isso na minha cabeça com os 13 anos. Na época eu estava me formando profissional lá. Ah, foi Então nessa eu época. precisava me formar profissional. Tinha também a ideia do quartel, né? Que o quartel era uma válvula de escape muito grande para
para os jovens da época. Tu foi. Cheguei a ficar assim, incorporei, com a mesma semana eu pedi dispensa. Porque o meu sonho era ficar, mas as questões valoriais de salário e tudo Para o que tu já não tinha. compensava pelo que eu já tinha. Então eu ia ter uma perca financeira muito grande. Ia deixar de ajudar a minha família, ia ser uma coisa pelo sonho. Então o sonho não valia tanta pena de que a gente sacrificar algo que seria da minha família. Então aí eu já tinha essa vibe lá atrás da política com meu tio, ele perdeu, tal, é que ele ficou mexendo comigo e tal, aí foi de novo, aí perdeu de novo, aí quando foi, ganhou. E a vitória dele mexeu muito comigo, era como se fosse o Brasil ganhando Copa do Mundo, o time era do caramba, então eu queria ter aquela sensação também na minha vida. Que massa que eu botei aquilo na minha Ficou cabeça, ficou, ali, ficou registrado. mexeu, velho. Aí beleza, vamos lá. Aí queria que meu tio ganhasse a vida toda. Fui dando algumas ideias a ele e tal. Amigo, parceiro meu, a gente tem muita afinidade. Sou irmão, além de meu tio, a gente é irmão de estar junto de tudo. Mas quando chegou alguns momentos de dar minhas ideias, isso não dá certo, isso não dá certo, a gente começa a dividir as ideias e foi acontecendo a gente se afastar politicamente, mas não familiarmente. Então, dali, ele ganhou o mandato, perdeu outro mandato. Quando ganhou o segundo em 2000, lembro bem, se não me falha a memória, ganhou no ano 2000. O Paulo Santana disse: tio, a partir de agora, eu vou deixar o senhor aí com sua equipe. Era um grupo muito bom, digno de passagem. Realmente eu não tinha espaço, porque eu não tinha competência ainda, né, naquele momento, de superar um deles lá. Não tinha, realmente. E eu entendo isso. Na época tu também Na época, entendeu? eu entendi também na época. Só que eu queria formar um novo grupo com o meu pensamento. Aí foi aí onde eu conheci um amigo que era bastante popular na cidade e a gente seguiu carreira junto. E parece que aconteceu a mesma coisa mais na frente. E aí foi de ver a ideia e de por que não eu, né? Aí chegou o meu momento, porque tudo é no seu momento. Foi que ano que tu Aí eu chega nessa? vim, já tive a decisão em 2012, né? Foi em 2012. 2012 para 2016 eu tive a decisão. E ganhei 2016 no meu primeiro mandato. Foi a primeira tentativa? Primeira tentativa no primeiro mandato. Caraca, se tu comemorou na festa como final de Copa do Mundo do teu time, imagina na. Eu acho que não foi assim. Foi não? Não, não, não. Vamos lá. Pode perguntar. Campanha, primeira campanha sem dinheiro que eu sei, Certo, que certo. foi na raça. Difícil demais, né, velho? Difícil, difícil. Era contando com os amigos É mesmo. sempre difícil, é sempre difícil. Tu Mas lembra assim lembro, da lembro. Eu dificuldade? acho que é porque é um grande processo. Quando eu fui dedicar na política mesmo a esse amigo, eu já estava com o meu comércio. Então eu vivia dele, né? Eu vivia dele, as minhas atribuições financeiras, todos os meus trabalhos que eu pudesse ajudar no social, era através do meu trabalho lá, não tinha nada a ver com idealismo político, não tinha ajuda de prefeitura, não tinha ajuda de deputado e nada. Então eu sempre tirava recursos do meu capital, do meu comércio. E o meu sonho eu coloquei naquela pessoa. E eu coloquei, foram 4 eleições. Então, como foram 4 eleições, não conta a primeira, porque eu ainda estava com meu tio, mas já tinha. Então, contou. Então, a primeira conta quando você se lança. Então, foram casos 12, de 10 a 12 anos. Então, foram 3 eleições seguidas. Isso aí mexeu, porque mexe com a minha família, porque minha mãe ficou um pouco triste porque eu não estava ajudando o irmão dela. Entendeu? No momento que eu deixei meu tio, ele também não ligou porque ele tinha acabado de ganhar, ele não ia ligar. Mas depois. Jovem. Aí depois, quando ele se vê acurralado, que a política tá apertando, aí, poxa, eu queria que esse grupo tivesse comigo. Então, também a gente foi se entendendo, não foi nada de uma briga política, nem nada casual, não. E eu queria realizar o meu sonho através daquela pessoa. E aquela pessoa, ela entendia que tudo que eu dizia era aceitável. Tava Era bom. diferente do meu tio. Quando foi botar em prática, depois que a gente ganhou a eleição, eu não consegui. Aí foi a maior decepção, politicamente, certo? Eu lamento de hoje essa pessoa não ser meu amigo, não ser colega meu, independente da política, porque eu sempre soube dividir isso. A gente tem que entender como meu próprio tio. Sim. Eu acho que no momento que eu me afastei dele politicamente, a gente não se afastou como tio, nem como amigo, nem como irmão. A gente um ajuda o outro da maneira que pode.
Agora, na política aí tem divergência, tem um pensamento dele, eu tenho outro, o lado é A, o lado é B, não sei o quê. Então, se a gente puder hoje e amanhã e a gente puder amanhã estar junto, vai ser maravilhoso. Mas são coisas que a gente não pode deixar que a política acabe com as nossas amizades. Às vezes a gente fica ferido, fica triste, fica magoado, mas tem que passar por cima disso. Tem que saber separar, Tem né? que saber separar. A gente tem que passar por cima disso. E muitos políticos hoje, sábios, grandes políticos, dizem nos seus maiores discursos que a política ela deixa muitos inimigos. Para quem não tem a virtude de saber somar. Machuca. O cara bate, o cara fala a verdade, o cara vai ali e diz coisa. Tem que dizer mesmo no olho, tal, porque você representa a população, você representa a família, as pessoas que acreditam em você. Você tem que realmente brigar. Agora, quando alguém for brigar por você, faça isso não, pô, ele é meu amigo. Tem que saber como é que vai colocar as coisas. E por que vai colocar naquele momento. E briga, pô, até às vezes dentro da casa da gente, com a Sim. esposa, com a mãe, sempre vai ter. O importante é que não perca o carinho, o respeito e principalmente a amizade. Não é fácil, mas é possível, né? É possível, é sempre possível. Diz, como eu estava dizendo anteriormente aqui, falando, a política ela tem a arte de fazer grandes amizades. Muitos dizem que é inimizade, mas é grandes amizades. A gente vê aí, né? Políticos que foram lá, escantearam o cara foi preso, voltou, não sei o que, papapá, ou um Tá ou outro, tudo. estão juntão, unidos, tá? Pô, É. é a arte da união. A política é a arte de somar. Quem não sabe somar não é político. Agora, muita gente, que nem eu, não me acho uma pessoa política. Eu acho um cara que eu posso dar o dedo. Eu posso brigar um pouquinho, fazer minha parte, como cidadão normal. Então, a voz de cidadão normal, como vereador que eu me tornei, ainda tenho ainda vez e voz ainda, por a representatividade que existe no meu nome, de poder atuar, de poder brigar por algo. Isso aí eu não vou desistir nunca. Boa. Sim, mas vamos lá. Tu se sente um pouco triste por não estar vendo efetivamente o que tu propunha, que antes era acolhido pelo candidato que tinha sido eleito. Tu tentava botar em prática, mas não conseguia, né? E aí tu vai começar a pensar em tu mesmo lançar a tua candidatura, é? Foi muito rápido, foi muito rápido, foi uma coisa de momentos de quase 2, 3 meses, foi coisa muito rápida. Não deu tempo nem assumir, realmente ele assumir a vereança. Tu já. Não, aí ele já se propôs que eu não cabia mais no projeto Caraca. político dele. Então, naquele momento eu não tinha mais, eu já era um cara maduro, já era um cara que tinha idade, já era um cara que sabia que 4 mais 4 era 8. Então eu entendi. Então, se eu não faço parte mais desse, se eu não cabo mais ali, se não faz parte mais do meu processo ali, então, e por que eu não me lançar dessa vez? Agora chegou o meu momento. Vou me lançar. E no momento fui chamar ele para conversar, a gente sentou e conversou. E prontamente ele chegou para mim e disse, ó, pega teus 50 votos e ganha a eleição, tu acha que é assim? Aí eu peguei, olhei e disse, não, 50 não, mas os que eu vou agarrear, né? Agarrear, eu tenho certeza que eu vou ganhar de primeira. Aí de que forma? Porque eu já sabia lá atrás como é que fazia a montagem do partido, eu já sabia como é que fazia a situação, eu já sabia como é que montava o Pô, tu grupo. tinha muitos anos de base de Então, envolvimento, né? Tu aí sabia. o que é que eu entendia? Se eu dá para ganhar mesmo que eu seja o último. Então eu fiz toda uma matemática em cima daquilo que eu aprendi, já sabendo que seria o último. Jogou com um livro de regra debaixo do Isso, braço. isso. Agora para isso você tem que ter credibilidade. Na época eu tive a ajuda do prefeito, o candidato a prefeito atual da época, e tentando a sua reeleição, tive a ajuda dele na Uhum. época. Mas de que forma ajuda? Quando a gente vai montar um partido, a gente mede os candidatos do partido, aqueles jogadores. Então todos os jogadores que estavam ali, eu estava apto a estar ali à frente dele, na minha concepção, na minha leitura política. Cada candidato que pretende ganhar a eleição e sabe da matemática política, ele já faz uma pré-leitura de cada candidato. Então eu já me colocava em segundo lugar dos 20 candidatos que existiam no meu partido, naquele momento. Então ficou de entrar um candidato que eu não conseguiria passar ele. Então se aquele candidato entra, eu já tinha perdido a eleição antes mesmo de eu disputar.
Isso já abalou. Então, aí naquele momento, por credibilidade, fidelidade, companheirismo, o prefeito da época não deixou que aquele candidato entrasse para que me desse a oportunidade de ganhar a eleição e ele sentia que o momento era meu de ser a segunda pessoa daquele partido, como foi feito, como aconteceu. Entendi, velho. Então, eu fui muito grato a ele, sou grato, né? Apesar de antes ter também sido um cara fiel, um cara que brigou, que teve junto, que ajudou. Então, foi muito bacana a atitude dele. Vou até falar aqui, Jorge Sim, Alexandre, sim. da época. Sou muito grato a ele. Tenho certeza que nós passamos momentos maravilhosos juntos na política. Sabemos, teve momentos que a gente não caminhou junto, mas tudo bem conversado, tudo bem alinhado. Pessoa que tem um direcionamento, eu vou por aqui, é por aqui, é por aqui que eu quero ir. E desse direcionamento a gente ganha, a gente perde, mas a gente tem posicionamento. Quando dá os 3 meses lá que tu viu que já não ia, antes de assumir até, né, o candidato que tu ajudava, e aí tu vai, não, agora vai ser, tu tem esse apoio, tu faz essa matemática, mas foram 4 anos ali andando pra poder, Foi difícil, cara. Foi né, velho, essa difícil, foi caminhada aí difícil. desses 4 anos fazendo o teu nome. Foi bom essa pergunta, porque eu tinha fechado o meu comércio, porque eu já tinha a matemática que o meu candidato anterior ia ganhar a eleição. Entendi, Então eu já estava contando de trabalhar com ele, dali me entendi. manter financeiramente, dali começar os projetos sociais, dali a gente começar a engordar politicamente. Engordar politicamente, como eu falo, não é ter uma boa votação, porque a gente foi o quinto mais votado. A gente superou pessoas da cidade de ser os magnatas. Mas engordar politicamente é o que? Aprender, cara. Entrar lá para saber como é que funciona, como é que faz, como é que a gente aceita mesmo quando se está diplomado. Então, eu não consegui fazer isso aí. Eu não consegui sentir isso. Eu acredito que ele também não. E, e essa desunião da gente, essa não parceria, fez com que eu me sentisse com vontade de aprender mais. E eu acho que ele ficou muito à vontade, porque estava no poder, se sentiu muito à vontade, criou um grupo que imaginaram, um grupo que não tinha o certo conhecimento do que era aquilo e acabou se perdendo também. Acabou se perdendo, como meu próprio tio. Mas meu tio não se perdeu por conta disso, não, da vaidade. Meu tio se perdeu porque realmente foi uma disputa eleitoreira, faz parte, como eu perdi agora. Acho que a gente vai no grupo, vai para disputar, é um processo democrático de ganhar ou perder. Isso faz parte. Então, a minha vida começa politicamente lá atrás. Aí muita gente fala, mas Léo, você era tal partido, você era tal partido. Não, eu sou um cara idealizador. Eu gosto das ideias que venham somar. Nunca fui um cara de bandeira, entendeu? Comecei, fui Partido dos Trabalhador, fui PTC, fui PRP. Então, hoje sou União Brasil. Tu acha que seria bom se a gente pudesse se candidatar sem depender de partido? Eu acho que sim, porque hoje o partido não tem mais fundamento mais não. Realmente, né? Hoje, né? Porque antes o partido realmente ele dizia quem era você. Você realmente trabalhava pela uma bandeira partidária. Hoje você trabalha pela bandeira partidária, hoje você trabalha pelo artista, Uma causa, né? pela causa. Então a bandeira hoje não é um partido mais. Ninguém luta pelo um partido mais. E hoje eu tenho a percepção de que o cara conhece, você vota no político. Isso. Muitas vezes, beleza, você beneficia o partido, mas você votou no político, né? Tá muito direcionado, né? A gente, talvez por rede social também, a gente consegue criar mais afinidade pelo político. E a gente não tá nem aí, às vezes, pro partido dele, né? Lógico que serve como referências, né? Com Às vezes você vai certeza. Com votar de certeza. que partido ele é, mas Com assim, certeza. você identifica bem o político, a parte do partido. Eu acho que deveria ser autorizado, vai você poder se. Vê como é que você falou aí da pessoa do político. E como eu disse anteriormente, até em off aqui, eu não sou Sim. político. Ah, mas tu vive no meio, mas não sou político. Aí o que acontece? Como é que vai lançar o nome de Léo? Léo o quê? Léo Pintor? Léo Lima, que já era direcionado do meu tio, que era Messias Lima e tal. Léo de fulano e tal. Então meu nome tá muito difícil, o nome político, né? Aí eu, tá, poxa, e agora? Como chega no família. Cá, poxa, pra chegar nesse nome aí foi complicado. Então, essa questão aí que você diz de votar na pessoa e esquecer um pouco o partido, esse nome família ele me ajudou muito.
Entendeu? Até porque eu era uma pessoa voada, uma pessoa gostar de samba, tá na minha madrugada, de sair, de brincar, de curtir, nunca mexi com ninguém, nunca tive nenhum problema com ninguém. Então, eu acho que a minha vida foi muito pautada a me divertir no meu momento, né? E o amadurecimento, ele vem com o tempo, né? Vem com o tempo. O amadurecimento, ele vem com o tempo, ele vem no dia a dia de tudo. Então, chegou para mim. Agora chegou a responsabilidade. Eu lembro que teve um tempo político que eu, não discriminando nada, mas eu pintava o cabelo, eu tinha um brinco, andava com colar, massa, coco, brincava, eu gostava de me destacar. E na época eu tinha um envolvimento com uma dançarina, que era minha namorada, então a gente passou até 10 anos de envolvimento e era muito mais, era bem destacado na cidade por conta disso. E às vezes chega um certo político, tu vai ser candidato assim, cabelo louro, tal, não sei o que, eu disse, eu não sou candidato. Candidato é fulano. É. Eu preciso estar perto das pessoas que possam votar nele, que possa, eu preciso chegar até eles. Então, para chegar até eles, como é que eu vou chegar perto de um cara que é skate, do cara que usa skate? Tem que comprar um skate. Como é que eu vou chegar perto do cara que é roqueiro? Eu tenho que escutar rock. Como é que eu vou chegar perto do cara que é ciclista? Eu tenho que andar de bike. Então, eu adotei essa ideia. Então, eram 1001 utilidades. Mas quando chegou o meu momento, aí eu disse, agora eu preciso me transformar. E aí foi o que aconteceu. E o grande problema era que nome vai ser dado meu sobrenome político, né? Aí tava eu no lugar lá pensando, tal, tava anotando no papel, mas Deus é maravilhoso. Aí recebo uma ligação, não foi eu, sou um cara muito criativo, mas não foi eu. Aí esse colega liga e disse, Léo, tu vai ser candidato a vereador? Ele fez, me perguntando, né? Aí eu disse, vou. Já pensaste no teu nome? Eu disse, rapaz, tô aqui batendo cabeça agora mesmo, já tenho um bocado de nome aqui, mas nenhum bate com o que eu quero. Eu quero um nome pequeno, um nome que impacte e um nome que realmente é, venha pra somar e que mostre quem eu sou. Ele veio, eu já sei, pô, teu nome é Léo Família. Aí Boa. me arrepiei todinho, do pé à cabeça. Aí eu disse, poxa, aí passei assim uns 30 segundos voando, vibrando, né, com o nome que ele disse e tal. Aí eu também fiz a pergunta a ele, por que Léo Família? Aí ele fez, meu irmão, o que você fez por mim, nem minha família fazia, velho. Você foi um cara que me deu amor no momento que eu mais precisei e fez coisa que ninguém faria. E Deus é contigo, e tu vai ganhar a lição de primeira. Eu já sinto isso. E foi isso aí mesmo. Dito e feito. E o nome, no outro dia eu criei o adesivo, botei Léo Família, Léo Família. Não foi fácil não, viu? Botar na rua não, porque Até chegar aí hoje todo mundo já conhecer, isso aí né? não foi fácil, não. Foi difícil. Pô, e aí tu vai, candidato, primeira eleição. Meu irmão, eu ainda voltar um pedacinho só. Pode Tu voltar. tinha fechado a loja, não entrou em cargo nenhum. Como é que tu fez, bicho? Tu teve que voltar a fazer serviço de lanternagem? Foi bom essa pergunta, porque eu atropelei aqui também, né? Foi. Não, mas é normal, isso É é muita normal. coisa boa pra falar. É realmente é muito difícil. Então, aí nessa época, eu fiquei realmente a zero. E eu passei um momento muito difícil. Passei um momento de 5 a 6 meses sem zero, 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 sem saber para onde ir. Sem saber para onde ir. O que acontece? Puxa mais pra tu um pouquinho. Dá licença aqui. Não, oxe. Aí, sem saber para onde ir. Aí foi onde, na época, o prefeito sabia da minha importância, sabia do que eu tinha feito, como se diz, da nossa correria na política. E ele me convidou para fazer parte da gestão. Sim. E na época eu não fui trabalhar como um ator da prefeitura. Eu fui convidado a ter um carro lá agregado nessa época. Eu consegui colocar esse carro agregado. Não Eu era não Kombi, não, era. era uma Kombi. Eu lembro. E nessa Kombi aí foi o maior processo, porque ele me deu um agregamento. Na época podia, depois de 2 anos não pôde mais, teve que ser por contrato de empresa. No início ainda poderia, mas só que eu não tinha Kombi. Como é que eu, quebrado, liso, foi um processo. Mas Deus fez tudo certo por linhas tortas, né? Que não escreve certo por linhas tortas. Então, chegou um amigo meu, depois de muita persistência, chegou um amigo meu, me vendeu a Kombi para eu pagar ele como eu pudesse. Foi tudo coisa de Deus. Agora, nesse período, Deus também me colocou assim, pegou o pãozinho, amassou. Porque como eu trabalhava lá no Recife,
Eu chegava no Recife para trabalhar de 9h30 a 10 horas. E largava de 7, 8 horas da noite. Então, eu poderia acordar de manhã, tomar café com a minha mãe, conversar com ela. Então, tinha aquele negócio bem. E a minha volta, eu era tranquilo. A hora que eu quisesse voltar, eu voltava. E nesse período aí, eu tinha que acordar de 4h30 da manhã, bicho. E chegar de 9 da noite sem tomar café, sem almoçar. E isso ele também, o prefeito não sabia. E eu passei um momento muito difícil que foi esse. Agora, foi terapêutico para mim. Por quê? Porque eu trabalhei transportando pessoas de quimioterapia, entendeu? Pessoas que estavam em recuperação e muitos deles eu perdi, que se chama nossos pacientes. E ali eu entendi que eu não estava passando por problema nenhum. Ali eu entendi que Deus me colocou ali para ele me amadurecer muito mais do que eu estava sendo amadurecido. Então eu passei 2 anos naquilo ali, cara. Que bom, chorei pra caramba, porque eu entrei naquilo ali e tava. Eu peguei pessoas com peso do dobro meu e desci uma escadaria. Que a turma dizia assim: esse cara tem essa força e não era minha função. Minha função era só um carro agregado. E eu dirigia só por conta do carro, mas eu, como motorista, como ser humano, eu carregava no braço, eu fazia. Dia de sábado eu não era contratado, eu ia levar. E se meu carro quebrasse, eu pagava um táxi. No tempo não tinha Uber, essas coisas. Então, eu comecei a levar aquelas pessoas para minha vida. E foi aí que Deus estava me lapidando para me agraciar pela primeira vez, me tornar vereador para representar esse pessoal. E meu primeiro pedido à prefeita à época, porque a gente teve Meira, pedi a ele, mas no momento foi muito pertinente, foi muito rápido o mandato de Meira naquele momento. Mas eu gostei muito da doutora e a gente conseguiu colocar as primeiras vans com ar-condicionado para levar aquele pessoal. Porque ali eu passei na pele e ali eu sentia que depois que a pessoa vinha debilitada numa Kombi, sem ar-condicionado, no engarrafamento que o Recife hoje ainda se encontra. Então aquilo ali era o maior castigo de uma pessoa como ser humano. E ali eu entendi que eu não passava por problema não. Ali eu disse, não, eu vou conseguir meus méritos e tá tudo de boa. E eu entendi, eu vi jovem que mergulhou praticamente no seco, mergulhou na água no seco, ficou paraplégico e tal. Então, e eu vi que o cara tava pra cima, agarrar a cadeira de roda, achava que era a coisa mais bonita do mundo. Foi aí também que começou meu projeto Sim, de cadeira de Vida roda. Sobre Rodas. E esse projeto já vem há mais de 12 anos, E 14 anos. ainda mesmo agora, né, sem Ainda ter sido reeleito, continua. funciona assim, Eu, porque é como eu disse, é uma coisa também de Deus, né? Deus ele trabalhou sobre isso, vem trabalhando, e às vezes a gente é testado. Será que o bom no bom é só no bom? é, Será que você não pode tirar o que você não tem também e fazer isso? Às vezes eu tiro o que eu não tenho e eu consigo. E ele também, ele resgata, ele faz do nada ser tudo. não tem faltado o alimento, a minha Tem não, cama, tem a não, minha tem não. casa, Deus é né? Você maravilhoso. fazendo. Antes mesmo dele fechar a porta, ele já tinha aberto outra. Então, com isso aí, eu tenho certeza que Deus tem feito Ô, isso na Léo, minha vida. fora os planos de Deus que a gente nem tem noção que ele já tá organizado, né? Porque tem coisa que tá acontecendo, só que a gente só não tem o conhecimento ainda, né? E isso. É, agora eu tava lembrando aqui do Scott, brother. Onde foi que tu vendeu o Scott? Falar de Deus é muito bom. Eu vou voltar só um pouquinho. Não, à vontade. Porque quando tu falou de Deus aí, ontem eu estive na igreja, a IBGM aqui, a missionária, e foi dito lá, e é dito, tá na Bíblia. E o que acontece? Deus, antes mesmo de iniciar o mundo, ele já tinha nos salvado, já tinha um propósito para a vida da gente. Então, agora pode fazer a pergunta. Então, Deus fez isso aí, vai É, fazer, a gente só tem que aceitar, pô. não adianta não. É, sim, o Scott, macho. Onde é que foi que tu. Porque eu lembro, pô, tu era icônico aqui em Camaragibe com o teu Scott. Isso. Eu ainda não. Tu não chegou a falar em que momento tu vendeu ele nessa campanha ou antes já tinha Não, vendido? não, esse Escort, ele. Na verdade, eu nunca vendi. Nenhum carro meu eu nunca vendi. É até engraçado, porque eu nunca vendi meus carros. E eu tive um primeiro Fusca, eu tive 3 Fusca. Eu gosto muito de Fusca, já veio do tempo do meu avô. Mas a questão do Escort, ele veio quando eu tava já bem sucedido na oficina, Martelinho de Ouro. Então eu comprei esse Escort, ele era praticamente zero, não era zero de ano, ele era zero de Conservação. conservação.
Então, quando eu comprei esse carro, eu fiquei muito feliz. Era um carro novo do caramba. A gente é acostumado com Chevette, com Fusca e Gol, né? Carro Era esses duro. três carros. Inclusive, eu tive Monza depois. Não, antes. Mas depois que eu tive o Scorpio, eu disse, poxa, um carro que abre a mala, cabe tudo dentro, cabe uma geladeira. Você abre os bancos, bota assim. Inclusive, quem me conhece sabe que eu tô com um carro desse mesmo jeito. Já vai fazer 10 anos. Porque eu tenho a paixão por carro. Eu gosto, acabou e pronto. Não tem esse negócio de ter que trocar o carro. Né, não. Tudo. Então, o Escort, ele me marcou muito. Então, você vê como você tá me Eu perguntando aí. lembro claramente, pô. Então, muita gente fala, o teu Escort era vermelho. Não era o meu, era do Era. amigo. O meu era prata, do meu amigo era vermelho. Beleza. Mas era um carro que a gente conseguia realmente transportar. Uma geladeira, um pneu de caminhão, que um carro normal não cabe. Fogão, uma cama, porque a gente arreia os bancos Uhum. e a gente conseguia realmente fazer coisa que um carro pequeno era tipo uma Pampa, uma Saveiro, um carro de carroceria, e eu fazia nesse Escort. E esse Escort ele fez parte realmente da minha vida, principalmente na política. Por quê? Eu consegui colocar um bagageiro, um som e uma placa de 1,5 m de um lado para o outro, parecia um outdoor ambulante, duas bandeiras. Então eu me destacava na cidade com esse carro. E na época não existia perfurado, não existia adesivo, então eu criei o adesivo lá. Eu peguei um tipo de adesivo de papel É o leitoso. e botei de papel e depois botei um adesivo Verniz. transparente Sim. com o nome, cortei e tal. E a galera, que porra é essa? E daí começou a surgir depois outros adesivos, mas eu fui pioneiro. Foi um cara que eu entrei na criatividade da política. A falta de dinheiro faz a gente Faz, ser mas também criativo. e também, como não existia, tinha que ser criativo mesmo, porque não Uhum. existia antes. Então era aquela política do grude, né? Subir no poste, passar o Era. grude, papel preto e branco, anotar no papelzinho o número da candidatura. Então a gente tinha que evoluir. Aí a gente já pensou no carimbo e tal, e a gente já subiu no carimbo. Então esse escorte meu, ele prevaleceu comigo mais de 8 anos. E eu não dei fim. Na época que eu fui me desfazer de entrar em uma política, eu consegui comprar outro carro, eu passei ele pro meu irmão. Então, em O momento que é nenhum. caminhoneiro, não. Sim, sim. Sim, meu Aí eu amigo. passei os cortes para ele. Aí passou-se um tempo, ele passou para Gleidson, que trabalha comigo também, Sim. que conhecido como Gata Amarga. Passou para ele. Ele acabou se deteriorando, mas a gente não Não vendeu, a gente vendeu. não. E inclusive Caramba. o outro carro também, que depois do Escort, eu passei pro meu irmão, hoje tá com ele, tá se deteriorando. Mas E não. a gente não vende, a gente vai assim. E esse que eu tô vai seguir o mesmo caminho. A gente não vende, a gente vai passar da história. Ele que se acaba todinho no ferrugem, se acaba com tudo. Não adianta a gente vender, não. A história a gente não pode vender. A Na, história. na segunda, né, na segunda campanha tua com teu nome, tu tava, como é que tava nesse momento assim? Tava forte teu nome, tu foi tranquilo. Tu sei que medo não é assim, né? Uma insegurança deve dar, né? Na época de campanha, já tu eleito o primeiro mandato, quando tava se encerrando pro próximo, né? Então, aí já é uma coisa divina, né? Porque quando a gente tava falando antes lá de Deus, aquele negócio todo, Deus tinha falado pra mim que se eu soubesse perder, eu seria vitorioso. O que é saber perder? Saber perder é você perdoar. Se você eu achei naquele momento que aquela pessoa tinha feito algo comigo que me traiu, tal, que eu tava chateado, eu precisava perdoar, agora perdoar de coração. Era uma coisa entre eu e Deus. Aí quando eu consegui isso depois de 2 anos, que foi muito difícil, 2 para 3 anos, foi muito difícil para mim. Eu consegui do meu coração realmente tirar essa questão do perdão, que era uma coisa muito pessoal, uma coisa muito me atingia muito e passou a ser uma coisa espiritual, uma coisa que eu tive que orar, eu tinha que jejuar, eu tive que pedir muito a Deus para que saísse da minha vida, que estava me prejudicando muito. E quando Deus tirou, realmente ele fez com que eu crescesse. Isso a partir do momento que você perdoou mesmo, vou te dar tudo. Então, Deus disse: você não vai ser vereador de um mandato só. Então, ele já tinha me dado, naquele momento, 2 mandatos. Quando Deus disse que vai te dar um presente, e não é um ano só, é 2 seguidos, então você já tem 2 seguidos. Então, já estava garantido o segundo, quando ele me deu o primeiro. Então, realmente, eu não tinha medo, eu não tinha nenhum tipo de. No segundo. Então, o terceiro é que aconteceu. Ele disse que Foi. me daria um, poderia dar dois. O terceiro cabia a mim e o momento que a gente estivesse vivendo. E a minha fé e o momento que estivesse acontecendo. Então, o terceiro
realmente já aconteceu uma questão da dúvida, uma questão da insegurança, uma questão não sei o que. Aí veio o profissionalismo. Mas assim, sempre a gratidão, porque o meu sonho ele já foi realizado. Eu colocar o nome lá, botar uma pedinha, e hoje está aqui, sendo convidado, porque meu nome está lá. Tenho certeza que você convidado em outras ocasiões, em outros cantos, poder passar isso para as pessoas. Já dei palestra em alguns colégios, tenho conversado com muitas pessoas, muitos políticos querem me ouvir. Isso é importante, então a gente sabe que deu um passo, né? Não foi um, foi dois e três. Eu até, no fato de eu não ganhar a eleição, não quer dizer que eu não conquistei um êxito. A gente foi muito bem votado, cresceu inclusive a votação. Então, tenho certeza que isso aí é um legado que vai ficar eternizado na vida da gente. Tenho certeza que os amigos, colaboradores e parceiros que ainda não desistiram, sabe que a gente ainda pode continuar na pegada. Temos chance ainda de voltar. Vamos, se Deus quiser, a gente vai fazer um trabalho ainda um pouco com dificuldade, porque a gente ainda era um embrião ainda, um embrião solo, né? A gente não tinha quem representasse a gente por trás, em nível estadual, em nível federal, mas a gente sabe que a gente criou um nome e criou uma raiz na cidade e é da terra, como eu disse anteriormente, né? Eu sou daqui, bicho. Eu Aham. nasci aqui, eu vivi aqui, a verme que eu peguei foi naquele açude ali, entendeu? Aí eu fui pra Fruta aí, eu andei dentro da mata, eu comi coração de negro, comi a primeira azeitona do pé pequeno, eu sou daqui. Então, eu ainda estou muito vivo, aceso na cidade politicamente e tenho certeza que no momento certo, um bom trabalho, uma boa elaboração de partidos, de como a gente vai seguir trajetar daqui para frente. A gente torce para quem chegou. O meu discurso na Câmara da primeira sessão, depois que eu perdi, foi parabenizar todos que ganharam, que eles se fortaleçam, se unem para ajudar a nossa cidade, até porque a minha mãe precisa do SUS, meus sobrinhos precisam da escola pública, a gente precisa das viabilizações da cidade, as coisas funcionar, porque não existe, Léo tá legal, Léo tá dormindo numa casa legal, eu não durmo de noite, pô, porque eu trabalho na defesa civil, eu sei quais as casas que estão nas barreiras ainda, que não foram colocadas ainda mantagel, o muro de arrimo, entendeu? Eu não durmo bem, porque isso faz parte da minha vida. Pode não fazer do irmão meu, da minha mãe, porque ela não passou por aquilo, ou de um colega, mas na minha vida passa. E eu quero um dia sim, dormir bem e entender que a gente vai estar com 90, 80% das barreiras seguras, das casas seguras. Tenho certeza. Enquanto isso, eu nunca vou estar bem. Quando vem as fortes chuvas, quando vem os momentos aí. E eu vou estar brigando, independente de ser vereador ou não. Hoje eu sei que eu represento muitas pessoas e sou liderança na cidade. E com isso eu vou sempre estar ali intervendo, brigando com o prefeito, pedindo ao vereador, catucando. Eu tenho certeza que uma ou outra a gente vai ser ouvido. Ô, Léo, posso te perguntar uma pergunta aqui de coração? Pode. Como é que é o after day, o dia seguinte, velho, depois da derrota? Eu acho que isso, assim, por mais forte que a gente seja, por mais mentalmente preparado que a gente esteja, até vendo a dificuldade ali, talvez em algum momento tá difícil, velho, tá difícil. Mas quando sai mesmo, que a esperança vai até o fio o último batendo assim. Eu acho, família, uma pergunta muito pertinente. E eu acho que esse dia seguinte ele só vem no dia um. Ele ainda vem. Porque você ainda passa ainda. Você perde, mas você ainda é vereador. Você não sai no dia seguinte. Então você ainda tá como vereador, você ainda tá como um representante da cidade. O dia que mais toca em você é quando você deixa de ser. Então é o dia um, a virada do ano. Então, eu perdi muitas eleições lá atrás como representante dos amigos que eu sentia muito mesmo, chorar de como se fosse a Copa do Mundo do Brasil, do meu time, era um negócio até muito mais forte. E na minha eleição eu fiquei muito conformado. Assim, no momento que foi uma coisa que eu escolhi, era um partido forte, era um partido que eu sabia que era difícil, não era uma coisa que eu estava esperando a vitória por esperar, não era. Então era uma coisa que estava muito bem calculada, que em qualquer momento a gente não podia atingir o êxito, que era a vitória. Não era um partido fácil. Eu nunca cheguei pro meu grupo e disse, a gente tá eleito aqui, a gente tá assim. Agora, sempre eu disse ao meu grupo que a gente tava muito bem. Até porque a gente parecia bem nas pesquisas,
a gente não tinha negatividade na cidade, a gente entendia que os amigos às vezes não estavam com a gente, mas dizer que a gente era gente boa. Então, a gente entendia que poderia dar tudo certo, mas não que estava tudo resolvido. E, inclusive, o fato da gente estar bem nas pesquisas, de estar bem popularmente, que eu acho que um dos vereadores, eu acho que um dos terceiros vereadores, não sei, não vou me colocar aqui quem sou eu, mas um dos vereadores mais populares sou eu, da cidade de Camaragibe, fui, né, no caso, né? Fui no caso, desculpa aí a colocação. E principalmente no centro, onde já a gente tem mais a população, que é o bairro Novo, Timbi. Muitos falam assim do Colégio Eleitoral Itabatinga, mas não vence o Colégio Eleitoral do Timbi, do centro. O centro é que é o miolo de tudo, onde tudo acontece, onde todo mundo sabe que é tudo, onde tudo. Tanto é que muita gente que é aqui, quer dizer, muita gente na cidade todinha entende que quem é lá de cima, o cara é lá de aldeia. E quem é lá de aldeia diz que o cara é lá de Camaragibe. Então a turma já tem Sim. essa diferença. Mas tá tudo se polarizando. Tenho certeza que vai ser a unificação dos poderes. E quem é de aldeia vai ser de baixo, quem é de baixo vai ser de cima. As pessoas vão entender que o momento é isso aí. Então, no dia seguinte, eu ainda não tinha caído a ficha, que tinha perdido. Aí só 3 meses depois, a ficha vai caindo. É bom porque dá tempo, né? Você Assimilar, assimilar. Não é que nem uma viver o luta. luto, Não né? é que nem uma luta, Que né? Que acaba. você, na mesma hora, o cara tem que passar o cinturão. Então, é até bacana isso. Porque eu penso, pô, acordei 8 anos fazendo assim, acordo, vou lá na Câmara. Tem uma. Qual é a rotina do vereador? Você tem. Não, muita gente pensa o seguinte, né? É até bom essa É, pergunta. eu queria entender A mesmo. galera Vai pensa, lá de segunda a sexta, tem um inclusive cartão pra bater. nos meus 13 anos, eu achava que o vereador trabalhava na prefeitura. É muito bom a gente falar sobre isso, porque a população faz. Olha, tu conhece fulano na prefeitura? Mas ele fala com naturalidade tão grande que acha que o vereador trabalha na Aham, prefeitura. é. Qual é a ideia da população? Pode até bater nisso em outras teclas, que eu acho que a grande maioria da população que não se atém à política, não se atém do como é que funcionam os poderes. E muita gente entende que o vereador ele trabalha na prefeitura. Tanto é que eu com meus 13 anos, lá na época lá que eu estava começando, eu achava que era lá. Inclusive eu morava de frente à prefeitura, a minha imagem era trabalhar ali. E o que acontece? A população acha que você chega, sai de 7 horas da manhã, de 8 horas você está numa mesa bem grande, gigantesca, cheia de cadeira, tá o prefeito, os demais vereadores, secretário, todo mundo arrodeado e vai fazer a demanda da cidade. É tudo muito ao contrário. É tudo muito ao contrário. Quando o prefeito realmente ele tem uma responsabilidade pela cidade, quer escutar o vereador, ele chama. Mas não são todos os dias. E na verdade isso acontece mais quando é uma crise, né? Quando tem uma forte chuva na cidade, quando tem algo que vai ser relacionado ao servidor público e quando o cara quer tomar uma atitude em conjunto, debater, entrar no denominador comum. Isso acontece. Então, quando o prefeito está aberto ao diálogo com os parlamentares, as coisas funcionam de verdade. Mas o dia a dia do vereador, na verdade, o vereador ele tem uma obrigação só, que é uma vez por semana estar em plenário. Ele vai receber os projetos de segunda a sexta, de segunda a terça. Ele tem um tempo hábil de analisar, de conversar com o jurídico, mesmo se ele tem algum jurídico dentro do gabinete dele ou com o jurídico da Câmara, como pode ser efetivo ou pode ser contratado, para debater sobre aquilo. Ele tem tempo de pegar aquele projeto, debater e conversar com os sindicatos para saber se aquele projeto que for de alguma categoria, ou se for de alguma menção, ou se for de algum projeto de um vereador, que aquilo seja debatido antes que aconteça a plenária para que ele possa lá, na própria plenária, se expressar na hora que o projeto entrar em pauta. O trabalho do vereador é fiscalizar Sim, qual é o nome que dá? poder executivo. Que é o do prefeito, né? Isso. E cobrar e tá fazendo Melhorias e tudo mais. esse intermédio, né, da população com esse outro Vê poder. só, a gente tá vendo aí da rede social vereadores hoje, principalmente no Recife, a gente viu no Rio de Janeiro, vereadores adentrando Isso. a pontos e querendo mostrar que é isso, que é aquilo outro. Isso acontece quando o vereador ele se coloca em questão de oposição. Tenho certeza que se tivesse lá o O prefeito dele. dele, ele não faria isso. Então, o Ministério Público, ele entende que algumas fiscalizações desse tipo ela é ilegal. O vereador ele não pode, ele não tem o direito, ele não pode fazer isso. Primeiro ele tem que contactar o Ministério Público
pedindo para fazer aquela vistoria, o Ministério Público vai dizer se sim ou se não e quando pode. E assim, porque senão eu não posso entrar hoje no bloco cirúrgico, saber se Pô, o médico tá lá tem cara e que tá. Então, entrando o médico no horário de isso não descanso, pode, isso não dormindo, pode. tá? Eu tenho conhecimento disso e alguns colegas entenderem como a gente que me ajude, mas eu entendo, né? Eu pesquisei muito sobre isso, o tempo que fiz os congressos, o vereador ele não pode, não deve. A fiscalização do vereador é entender. Um exemplo, calçou uma rua 1.200.000 e tal, e você entende que aquela rua não Hum. calçou 1.200.000. Aí você vai comparar aquela rua, tantos metros, tantos paralelos, com outra cidade, com outra rua, para entender se é o mesmo valor, se a obra bate com aquilo ali, se, se lá, tá lá na planta, lá ou na placa, o esgoto que o cara não colocou, se o meio-fio ou o asfalto era de 15 centímetros, tá de 2 centímetros, isso aí é o papel do vereador. Se está tendo realmente o medicamento ou se não está tendo, isso aí a pessoa tem que perguntar a quem está usando o posto. Pode chegar dentro do posto, abrir o armário e fazer assim, não. Isso é midiático, Eu né? acho que isso aí. E outra coisa, quem está filmando não está preocupado com a população, quer mostrar que está fazendo. É, Não é isso? é. Quer mostrar que está fazendo. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a verdadeira cobrança, um verdadeiro líder, ele cobra, ele não impõe. Ele cobra. Senhor prefeito, isso aqui foi feito dessa forma, assim, assim, assim. Eu tenho certeza que o senhor pode rever isso aí. Isso aqui deve estar de maneira errada. E espero que o senhor verifique. Beleza. Isso aí é quem já está no poder, quem é base. Fala desse jeito. Quem não é base, vai falar agredindo. Isso não existe, isso não sei o que, papapá. Faz parte. Também se não tiver oposição, não existe a questão da democracia. Isso tem que bater. Agora, a gente entende hoje que o que é feito, ó, você viu lá que o menino no Rio de Janeiro que foi preso saiu Uhum. agora. E muito, porque tu não é igual a ele. Não. Eu vi o cara gravar vídeo na favela armado, dizer como é que o cara tá filmando de lá, o tiro tá vindo de lá, o cara tá filmando aqui. Teve muito, saiu uma reportagem esse dia, né? Então, eu já entendia que aquilo era errado. Jamais o vereador vai entrar na favela, duvido, pô. Primeiro que ele não era mais polícia. Segundo que ninguém ia com ele, a turma derrubou o helicóptero, a Sim, turma derrubou, não, vai, o cara vai sozinho sim. dentro do negócio daquele. Pô, aí não tem lógica, mas aí o cara tava avançando numa coisa que ele pegou uma criancinha e disse lá, diga que tá passando Sim, fome, então, foi, maquiou. então a galera também tá pegando demais. Aí o que, que a gente faz? Será que o cara vai continuar brigando pelo Recife? Será que o cara não tá avisando ser deputado estadual? Será que o cara. Então, a gente tem essas ideias aí. Tem um deputado aqui que ele passa o facão no chão, eu vejo ele aí, vai fiscalizar e entra e... Mas de cada um. É, Cada um né? tem sua Do doutrina. que Então, tu isso aí. sente saudade, irmão? Do tempo que tu Poxa, era bicho. vereador. Poxa, bicho, eu sinto saudade, sabe do que? De quando eu recebo uma ligação eu não posso ajudar. Isso aí eu sinto saudade. Eu nunca, eu digo a minha família, eu digo a meu grupo, que eu nunca consegui colocar em mim mesmo que eu era um parlamentar. Eu nunca cheguei no canto para dizer assim, eu sou parlamentar, tu deixou eu entrar aí. Eu nunca fiz isso. Eu nunca furei uma fila. Eu nunca pedi que botasse a minha mãe na frente de uma, de uma questão dela fazer uma vacina, alguma coisa desse tipo. Então, eu nunca senti falta de ter o poder. Com muitos dizem, né? Que se acha que um vereador tem poder. Que eu acho que não. Acho que o vereador ele é para ser respeitado. Acho que o vereador ele é o cara que representa a comunidade, é o para-choque da cidade. Mas ele não é um Deus, não. Tem vereador que se acha um Deus, se acha. Bota um paletó aí que ferrou mesmo. Acho que até peita até a polícia. Acho que não é por aí. Então, a coisa que eu mais sinto falta é quando eu recebo uma ligação e eu dizer que eu não posso ajudar. Isso aí parte meu coração de um jeito que não tem tamanho. Que não tem tamanho. Isso até me emociona. Eu É acredito. essa falta que eu sinto. Eu acredito. Tem água aí, que você deve beber uma aguinha aí, Vou tomar uma pra aguinha, dar uma valeu. aliviada. Ô, Léo, e muita gente se afasta, irmão. Porque a gente sabe que tem muita gente que se aproxima, né? Por achar, por criar uma ilusão de que o cara é vereador, agora vai. Tu sentiu algum afastamento? Vê só, eu nunca imaginava isso, né? A gente só sabe quando a gente realmente perde a eleição, né? Eu tinha na minha concepção que eu era rodeado realmente de amigos, de colegas, de tudo. Eu entendo que muitos deles às vezes querem uma atitude minha, que eu pudesse dar a ele o que eu dou a fulano, ou o que eu deixo de dar a Beltrano.
E eu não consigo dar a todos o que eu posso dar um que dá outro, né? Quando a gente fala de dar, é poder aumentar fulano aqui, aumentar fulano ali, dar uma oportunidade a mais. Se eu pudesse, se tem algo aqui que eu posso botar tudo, dono do circo, se eu puder botar tudo, motorista da Fórmula 1, pela altitude, quem é que dirige melhor, né? Fulano? Então vai ser fulano, pô. É Então não posso, mérito, né? eu não, é mérito, é isso que. Então, às vezes, a política ela afasta muita gente por conta disso. Até pessoas da minha família mesmo se afastou. Imagino. Quando eu ganhei, não falo quando eu perdi, não. Quando eu ganhei. Porque eu não tive a oportunidade de dar algo que o cara sonhava. Que tem essa ilusão na Tem cabeça da essa galera. ilusão, tem essa ilusão. E o cara entrou na Eu política tenho um agora. amigo meu que é candidato a vereador que disse que se ganhar só dava com a governadora assim, assim, assado. Onde é que você vê um vereador conversando com o governador? Tipo de eleição, essa eleição passada foi a única eleição, a única, que eu vi candidatos a governadores conversando com vereadores e pré-candidatos a vereadores e vindo em câmaras. Essa foi a primeira vez. Se você for ver as outras, os governadores só vinha a visita do prefeito e pronto, pô. Chuva, o vereador não tem esse patamar de estar conversando com o governador. Até porque é impossível ele visitar todos os Mas vereadores. eles fizeram isso, porque essa campanha ela foi muito acirrada. Foi pau a pau, Foi, né? e aí eles fizeram isso. Eles pensaram diferente, vamos atrás dos pequenininhos. Aí quando um foi, tudinho foi. Ah, entendi. Então foi aí que teve o êxito, né? Do pessoal de lá de trás, de prefeitos, se tornarem governadores. Porque eles fizeram o papel oposto. Eles foram atrás dos pequenos, enquanto quem estava no poder foram atrás dos grandes. Mas os grandes é que pedem os pequenos. Então, se você for direto no pequeno, tá resolvido. Eles entenderam É isso. como se diz assim: vamos falar com os boi, que o dono dos boi, quem fala é o outro. Aí quem falou com os boi, resolveu. Pô, Léo. E, ó, a gente te conhece como político, alguns conhecem como lanterneiro lá na época do Pintor, sou pintor, pintor, velho. né? Pintor de obra. Com empreendimento. Mas tem o pagodeiro também, né, irmão? Tem um Tem, eu sou. cara que anda com repique no carro, como foi que tu falou? Cara, Rapaz, o cara jogador. que joga bola, que não joga muito, tem que andar com bola, né? E o cara do samba, que gosta do samba, Anda com tem instrumento. que andar com repique. Para mim, não foi uma zoada, quem não entende acha que eu toco pra caramba. Tu tem um projeto também, né? Tu trabalha com a galera e tem um. É, eu sempre fui um cara que sou amante do samba, né? Sou Não, eu amante do sei. Isso aí samba. eu sei e posso falar que eu já toquei e você tava lá com repique e aí tocando junto. Exato. Se eu pudesse hoje, qualquer comemoração minha seria comemorado com samba. E será. Não tem como eu não passar um domingo sem escutar um samba. E onde tem um samba, quero até parabenizar as pessoas que estão levantando o samba da cidade de Camaragibe, que eu acho muito massa. A gente não precisa sair da nossa cidade, né? E o samba da gente é que tá saindo de lá para dar moral para toda a cidade. A gente tem um aqui, tem samba aí, que não é um projeto meu, é um projeto de Beto, junto com o Rogério Santana aí, que me convidaram para que a gente pudesse botar em pauta. A gente botou. Eu já participei do Amigo do Samba, Amigo do Samba, Amigo do Samba, e outros projetos que às vezes fala aqui na memória, mas o samba ele é muito pertinente na minha vida, a cultura, na verdade, né? Eu sou o grande representante aqui, amante, sou amante da cultura, da verdadeira cultura. Quem faz cultura, onde tiver lá um pandeiro, um E negócio tocando, eu posso falar por ter ouvido falar mesmo, né? Que não, quando se ele não, já que ele não ganhou, ele não vai mais ajudar. Não gente do projeto, mas gente de certo, fora. certo. E tiveram algumas edições já, né? E tá lá, tu tá sempre lá, até na organização, né, irmão? Tu gosta mesmo, não é nada que tu fez pra agradar, até porque tu faz porque tu gosta, né? Então, aí eu acho, eu curto, né? Na verdade, eu curto aquilo ali. E onde a gente tá fazendo, praticamente ali é no meu quintal. É ali pertinho da Barriguda, é ali na Praça do Jacaré. Então, não que a gente não queira tirar de lá, a gente quer colocar realmente que anda a cidade toda, mas eu já estive conversando com a secretária de Cultura. Acho que os palanques foram desmontados da política, vejo ela com uma grande visão é, sobre a cultura da cidade, já tem dado um grande avanço. Dentro desses 6 meses, ela deu um grande avanço. Tem um aval, liguei para ela, convidei ela para ir para o samba. Ela disse: não vou poder porque eu estou viajando, vou mandar um representante. Mas ela disse assim: eu tô dentro. Então, isso dá uma esperança maravilhosa. A gente fez 2 edições, depois que eu perdi é, o mandato de vereador. Eu acho que não é por aí.
a questão de estar como vereador, a gente perde poder aquisitivo. Se a gente não tem o poder aquisitivo, a gente também não consegue botar em Fala. prática. A gente sabe que a gente precisa de dinheiro, né? Tudo precisa de dinheiro. Agora a gente tem uma pequena estrutura que a gente sempre monta, que a gente tá ali com uma vontade de montar, a gente feita, a gente bota, a gente quer botar uma boa iluminação, quer fazer um palco 360, quer fazer um negócio bacana e gratuito. É isso. Isso é que é Eu ia massa, falar é disso, é de gratuito, pô. graça. Eu tenho uma vontade de botar aqueles fogos estupendos, mas a gente sabe que não pode mais, inclusive sou também uns que votou contra isso aí, mas a gente bota lá os fogos brilhantes, que traz a luz, que traz aquele negócio. Então, a gente quer mostrar que a gente tem lugares bacanas aqui e principalmente os nossos músicos. Tem previsão da próxima edição? Então, a gente não tem previsão porque a gente deu um tempo que vamos fazer o São João. O São João é Ah, muito é. longo, né? É. É de julho. Então o samba se afasta um pouquinho É dentro desse normal. tempo, é normal. É normal. Todo ano a gente. Porque o samba, ele é o ano todo, É. só não é do São João. Isso. A gente curte o ano novo, curte o Natal, o Dia das Crianças, tudo o samba tá. É Agora verdade. no São João ele tem que dar um pouquinho de tempo pra sanfona, A né? gente que toca o específico, por exemplo, um cavaquinho, que até rola É, no forró, mas dá uma baixa da poxa, dá velho. uma Agora a baixa. gente. Isso aí. Mas é natural, porque o forró ele não vive o ano todo. E o É. samba ele realmente vive o ano todo, a gente sabe disso. O forró é um pouco escanteado, quando chega o carnaval, não sei o que, aí começa a botar aquele acelerado que nem chiclete com banana para ver se pega. Então o cara vai se adaptando. Eu acho que as coisas vai funcionando. Mas tenho certeza que depois das duas edições gravamos momentos muito bons. Vamos levar isso para a fundação e tenho certeza que essa etapa aí do poder aquisitivo pelo nosso município, através do governo do estado, a gente vai manter sim o Aqui Tem Samba e outros que virão. Boa. Qual é os projetos políticos pro futuro, irmão? Poxa, bicho, é muito difícil, né, as coisas. A gente vem aí uma eleição que vai vir em 2026, né? É preciso colocar o pé no chão, entender que a gente perdeu o mandato, mas a gente tem uma representatividade muito grande na cidade. Vamos elaborar, sentar com pessoas que possam somar com a cidade, que possam contribuir, ajudar quem ganhou a eleição, que é verdade. Se eu somar com um deputado que ele queira ajudar a cidade, eu preciso contactar quem está no poder para que as emendas cheguem, para que as coisas aconteçam, para que o samba aconteça, para que a gente possa resgatar, tipo, a gente tá aí com a ideia, já tentamos, já iniciamos o resgate da Cor de Gato, Sim. onde a gente, Eu toquei, eu desfilei em que cima do carro massa, de som. que massa, que Fui pro massa. Não ensaio. pude estar aqui no momento, estava viajando, mas deixei representantes, as coisas aconteceram. E a gente vai ter sim uma escolinha dentro da Cor de Gato. Vamos reformar a sede da Cor de Gato. Também vou convidar Se você a quiser botar colar. um aulão lá também de. Boa. Eu no carnaval eu toquei lá e entrei nessa. Nunca tinha entrado naquela sede. Eu olhei pro espaço e vi pra um monte de menino. Eu falei com o Douglas, faixa marrom da equipe da gente. Eu disse, Douglas, eu não tenho como estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas se tu der uma aula, pelo menos por semana lá, eu compro um Pronto. tatame e a gente bota jiu-jitsu ali pra galera da Então, Boa Vista. é isso que a gente precisa. É isso de pessoas como você e outras e outras. No momento estamos ainda com grande dificuldade. Sim, eu tô Mas já, acompanhando, eu tô no grupo da mas já Código. iniciamos, né? Já fizemos lá vários mutirões através de Vera do Posto, nossa amiga, que é uma grande guia guerreira lá da escola de samba. Minha mãe ficou muito feliz quando ganhou a camisa, que viu a escola de samba saindo, inclusive foi exaltada lá no palco central da cidade lá. Foi parado para a escola de samba tocar. Acho que, se eu não me engano, foi pagode nível nacional que tava lá pedir pra. Foi, bom, eu tava no dia, foi Foi? fundo de Fundo quintal. de quintal, isso. E ele, uma parte foi pra lá e a gente subiu no carro de som e parou pra se apresentar mesmo a banda e a escola no palco da Vila da Fábrica. Mas teve alguma coisa lá no palco que tava fundo de quintal tocando com eles Isso, também. então os caras pararam lá um pouquinho, deram uma Foi menção à cor de isso. gato, então eu acho que é isso aí. O trabalho é esse, ele está sendo continuado. Eu acho que eu vou ser sempre um cara da cultura, a gente tem ajudado as troças carnavalescas, as agremiações, né? A gente tem aí os bois, os ursos. Através da cultura a gente está fazendo isso, mas a gente também quer botar em prática, coisa que a gente tentou colocar antes. Como é difícil, né? Colocar um projeto sem a gente estar no poder. Mas é um projeto que já estava em pauta para ser colocado independente de tal ou não. Então a gente sabe que vai ter dificuldade, então a gente pede, a gente entende que quem a gente vai apoiar agora, deputado federal, deputado estadual,
que vem ajudar a gestão e que vem ajudar esses nossos projetos. A gente está para criar uma associação do João Paulo II, já estamos no terreno, já estamos com a grande população lá, a sociedade lá, já está se unindo para que a gente comece a construção. E isso são os nossos primeiros passos após a eleição, já avisando 2026 para que os deputados venham já com essa visão de poder ajudar. E nisso aí, dentro da sede, eu também sou o amante da Igreja Católica, venho trabalhando junto das igrejas, sempre trabalhei com as igrejas, principalmente a Paróquia São Francisco, que são derivadas, mais outras capelas, e eu tenho conversado, esses dias eu vou almoçar com o padre, tenho certeza que tem alguns projetos que eu posso inserir dentro da igreja. A igreja já tem a comunidade, a gente precisa trazer os equipamentos, então são coisas que nem ele sabe ainda, mas a gente já vem trabalhando isso junto com o meu grupo, para que a gente possa fazer isso e quem sabe a gente conseguir a nossa própria sede, depois que a gente conseguir concluir o que já existe. Não adianta você construir algo que existe algo que você não botou para frente. Então a gente quer tentar algo que já existe, que a gente possa botar para frente. Como a Coro de Gato, que é um espaço bacana, né? Bem localizado. A gente já tem feito aí um trabalho com as senhoras de idade daquele tempo que a gente está fazendo passeios, a gente leva para as pais, a gente leva para a gafieira, a gente leva para um dia de lazer. Então a gente já vem trabalhando com esse público. Então a gente quer trabalhar agora com a juventude, inclusive já teve aulão do pessoal da juventude pela escola de samba, nosso amigo Jaime, acho que você conhece, Sim. um grande percussionista aqui da cidade, me ajudando. E a gente tem o propósito de continuar com isso aí. E eu tenho um projeto Família em Ação. Dentro desse projeto Família em Ação está envolvido o projeto Vida sobre Rodas, Pão do Céu e o Pão da Terra, porque a gente já fazia isso antes. A gente monta um culto onde a gente vem com a pregação da Bíblia para as pessoas dentro das comunidades. E depois a gente vem com o pão da terra, né? Que é aquele sopão, um pão. E alimentando as pessoas. A gente alimenta a alma e depois alimenta a carne. Então esse projeto ele tem que dar seguimento de novo. Claro, nesse momento a gente se encontra sem as pernas. Mas isso já aconteceu. Isso já foi vivenciado. E a gente pretende, dentro desses projetos, diante desses deputados, que eles já firmem um compromisso com a gente. Que a gente possa dar início, reiniciar o que já aconteceu e que a gente possa realmente estar em prática. Como a Rede Globo fazia antes, o Projeto Colmeia, a gente tem também o Projeto Colmeia, inclusive foi uma das matérias da Rede Globo, onde a gente tirava a emissão de documentos, fazia um dia de beleza, a gente então fazia o projeto Antônio Ventura, a gente, então, dentro desse projeto que a gente renove, volte de novo, porque depois do período da pandemia, a gente se atrasou um pouco, as instituições não conseguiram mais botar em prática aqueles ônibus, aquelas vans que tinha, que a gente conseguia trazer, tirar as documentações, a emissão de documentos, a gente não conseguiu mais. Então a gente quer um compromisso hoje dos deputados que a gente vai ajudar, que eles tragam e renove sair um compromisso com a gente, que a gente possa realmente botar em prática, vivenciar tudo que a gente vivenciou e quem sabe um êxito a gente voltar à vereania com uma grande votação. Isso era uma pergunta, mas aí tá bem claro, né? A história ainda tá sendo contada, né? Isso. Ainda tem muita coisa. Para a gente encerrar, irmãozão, a gente falou de política porque antes em off aqui a discussão sobre ser político ou não, e aí eu entendo que política é tudo que você faz que envolve as coisas da cidade. E aí foi quando eu falei, pô, inclusive essa conversa num podcast é política, a gente tá falando, tá Claro, vivendo. claro. Mas agora, assim, qual a mensagem que tu deixa? Eu vou falar de resiliência mesmo, assim, de, pô, perseverança, uma mensagem do homem, do cara, Léo. Léo família, Léo que eu conheço, que nunca tinha sido político, assim, Poxa, que massa. sobre a vida, sobre sonho, desista. Que massa, que massa. Ó, eu tenho uma coisa que é provado em todas as minhas matérias, em todas as minhas coisas que eu publico, é colocado a Deus é fiel. A gente tem que colocar porque Deus é fiel. Porque Deus, ele proporcionou que meu sonho se realizasse. Ele se realizou. Ele se fez matéria. Mas ele também pediu que eu nunca desistisse dos meus sonhos. É outra, se você for lá no meu estado, tá lá. Nunca desista dos seus sonhos. Então, muitos jovens, muitas pessoas se espelham em mim. Eu sei que eu não sou o cara magnata da política, eu não sou o cara que
descobri o Harvest, não vi da NASA, não vi de nada não. Tenho certeza que muita gente muito mais inteligente do que eu, muito mais bem esforçada do que eu entendo. Mas o que eu queria dizer é que as pessoas sejam mais bem intencionadas, mais bem focadas, mais com vontade de ajudar. E quando a gente vem com vontade de ajudar, vontade de fazer, quando você acredita em você mesmo que você pode fazer. Outra coisa, comece dentro de casa. Como é que você vai ajudar seu vizinho se você ainda não ajuda dentro da sua própria casa? Se policie, faça diferente, acredite, vá mais além. Outra coisa, sempre bote todo mundo acima de você, mas nunca queira estar abaixo deles. Nunca queira ser mais do que eles. Seja sempre humilde, a humildade é tudo. Pé no chão, credibilidade, fé em Deus, esperança e nunca realmente desista dos sonhos, porque isso se torna realidade. E tenho certeza que isso é em todos os aspectos, onde você estiver, qualquer que seja a sua profissão, seu sonho, sua vontade, vai se realizar quando você realmente se põe a isso. Ter fé, ser humilde, que vai acontecer. Cara, É muito isso bom, aí. velho. Léo, muito obrigado, irmão. Obrigado mesmo, Valeu, velho. Até valeu. Eu que mais. agradeço. Boa. Quem fala sou eu, né?